Mas antes de falarmos sobre a profecia, ocorre que o leque das coisas que as pessoas chamam de milagre é muito amplo e por esse motivo, cabe esclarecer quanto à capacidade do ser humano em entender, de fato, o que são esses fenômenos. Como dissemos, milagre é tudo aquilo que o homem não compreende e a capacidade do homem compreender os fenômenos à sua volta é limitada pelos seus sentidos. Sim, os sentidos do ser humano são limitados, e muito, como veremos a seguir. Os sentidos que permitem ao homem perceber o mundo à sua volta são a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Alguns falam de um sexto sentido, mas para o que pretendemos demonstrar, nem é preciso falar sobre isso. Deixaremos este para uma outra publicação. Falaremos sobre os 5 sentidos mais conhecidos na ordem proposta. A visão nos seres humanos é responsável, talvez, pela maior parte do que compreendemos sobre o mundo à nossa volta. Contudo, nossa visão está longe de permitir conhecer todo o mundo à nossa volta. Para começar, apenas uma pequena fração do espectro da luz é percebida pelo olho humano. O comprimento de onda visível está entre 400 e 700 nanômetros. Tudo que está acima ou abaixo desta estreita faixa nós não percebemos. Mas não é porque não vemos que não há nada lá. Há vários animais na natureza que desenvolveram capacidades de visão além do espectro humano. Animais veem luz ultravioleta, cores que não identificamos e distâncias que não alcançamos. Ao acender a luz do seu quarto, você vê uma luz brilhante contínua, mas um mosquito enxerga uma luz estroboscópica. Isso porque a eletricidade que gera a luz é de corrente alternada e seu ciclo é de 60 Hz, ou seja, oscila 60 vezes por segundo. Um mosquito tem capacidade de perceber a luz a uma velocidade 4 vezes maior que a nossa, por isso vê a luz piscando. A audição humana só é capaz de captar sons entre 20 e 20 mil Hz. Mas um cão é capaz de ouvir sons na frequência entre 15 e 50 mil Hz. Um morcego ouve entre 1 e 120 mil Hz e um golfinho entre 70 e 240 mil Hz. Há pouco a dizer sobre o tato, mais semelhante ao que experimentamos como o tato, alguns animais são capazes de perceber pequenas variações de pressão e temperatura à sua volta. Alguns animais são capazes de sentir e se orientar pelos campos eletromagnéticos da Terra. Todo mundo já ouviu falar na capacidade dos cães em farejar coisas. Isso porque seu olfato é 100 mil vezes melhor que o nosso, o que lhes permite identificar até doenças embrionárias. Entretanto, os cães perdem para os humanos no sentido do paladar. Temos em torno de 9.000 papilas gustativas enquanto os cães têm apenas 1.700. Por causa disso somos mais exigentes quanto aos alimentos, mas também, é pouco provável que percebamos algum fenômeno através do paladar. Fica claro, portanto, que nossa capacidade de perceber e entender alguns fenômenos é limitada e podem nos confundir, dando a impressão que se trata de milagres sobrenaturais, quando na verdade são apenas fenômenos naturais. Todavia a religião se aproveita de nossa ignorância sobre nossos sentidos para fortalecer a crença em uma de suas artimanhas. Você já viu uma religião atestar como milagre algo ocorrido em outra religião? Você nunca verá, mas a ciência e a lógica dizem que fenômenos acontecem com qualquer um em qualquer lugar, então, por que reconhecer apenas os fenômenos que lhes favorecem? Tendo falado um pouco mais sobre os milagres, resta falar sobre a terceira e última artimanha que a religião utiliza para cativar e arrebanhar seus adeptos incautos: a profecia. Como dissemos, uma das funções da profecia é mantê-lo crente em milagres que simplesmente não acontecem. Assim, na dúvida, você dirá que, se não aconteceu ainda, está por vir, e continuará na espera de que algo miraculoso aconteça. Profecias são como fotos de OVNIs, existem aos montes, mas todas são imprecisas, ofuscadas e impossíveis de comprovar. Todas as profecias dependem da habilidade do seu interpretador em convertê-las em fatos, datas e significados. Nenhuma é clara, preto no branco.
Alguns religiosos dizem que elas são assim porque Deus não nos permite ver claramente o futuro. Ora, pela lógica, tais profetas estão transgredindo a vontade de Deus, ou então são mais poderosos que ele. Uma das profecias mais ridículas e irrisórias é a que fala do fim dos tempos no livro do Apocalipse. Lá ficamos sabendo da luta final entre Deus e o diabo e que no final, Deus vencerá. Ora, se sou o diabo, sabendo disso, que vou perder, por que entraria numa luta com Deus? Ou o diabo não sabe ler, ou trata-se de uma fantasia muito mal engendrada. Outro exemplo de profecia que só faz mal ao homem é a de que ele, morrendo pela fé, irá desfrutar no paraíso de 72 esposas. Primeiramente, essa profecia diminui a mulher à condição de um prêmio, nada mais, e se não é pecado ter 72 esposas no paraíso, por que seria pecado tê-las aqui? Não precisaria ser 72, mas umas 10 já seria bom para quem apenas defende a fé. Como vimos, mistério, milagre e profecia formam as bases da religião, pelas quais ela atribui para si a primazia de conhecer Deus e ser capaz de conduzir o destino do ser humano. O interesse por trás desse louvável objetivo começou por controlar o ímpeto primitivo do homem dentro de uma sociedade nascente. Hoje se desdobra em muitos outros objetivos, cujo caráter não é de nossa preocupação, pois, qualquer que seja ele, o resultado final é pernicioso ao ser humano. A religião não estimula o homem a pensar. Se o fizesse, não existiriam mais religiões em nossos tempos. Você já viu uma religião admitir que estava errada em seus fundamentos? Ou, já viu uma religião aceitar novos preceitos trazidos por seus participantes? Não viu e nunca verá, o que revela por si só o caráter aprisionador de toda a religião. Por todas essas razões demonstradas, convidamos o leitor a pensar livremente, sempre, tendo como orientação a sua bússola moral e o conhecimento das consequências de seus atos para si e para o próximo.